Gente, preste atenção aqui numa coisa. Eu estava analisando aqui o texto de Lucas 4 e assim, lá no momento da tentação de Cristo, né, quando Jesus Cristo vai ser tentado, ele primeiro vai ser conduzido, obviamente, pelo Espírito Santo até o deserto e ali ele vai ser tentado por Satanás. O texto diz aqui no versículo 12 a seguinte questão, rapidinho, só esse texto, só esse versículo aqui, para você ter um dia maravilhoso e abençoado e ficar pensando nessa mensagem assim como eu estou pensando. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Gente, eu destaco aqui desse texto o seguinte: qual é o alimento que eu tiro para mim nessa manhã? Deus, ele não precisa, ele não tem necessidade de provar a sua deidade. Deus, ele não precisa reafirmar sua deidade para ninguém. Preste atenção numa coisa, aquilo que está posto, aquilo que está para acontecer nos planos, nos projetos de Deus para a sua vida, vai acontecer. Aquilo que não está posto, não vai acontecer. E eu quero que você chegue ao mesmo raciocínio que eu cheguei, ao mesmo entendimento que eu cheguei, e é o seguinte raciocínio: olha, preste atenção numa coisa, Deus, ele tem os seus projetos, Deus tem os seus planos, né? E não é a nossa santidade, simplesmente não é o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa vida piedosa que vai modificar alguma coisa em relação ao que Deus tem para fazer para a nossa vida, em relação àquilo que Deus tem projetado para a gente. Nós somos cristãos, nós acreditamos que a nossa vida está na direção, na gestão de Deus, né? Então a gente acredita que tudo que acontece é porque ele quis que acontecesse. Assim como na vida de Jó, aquelas coisas todas ruins, aparentemente contrárias, que vinham acontecendo na vida de Jó, aconteceram e eram tudo exatamente a mão de Deus. Era tudo da vontade de Deus. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Aquela situação que aparentemente ela é meio contrária a você, entenda uma coisa. Deus, ele está no controle dessa questão. Deus ele está no controle dessa coisa, dessa questão. Então não fique preocupado. Né? E pensa numa coisa, entenda uma coisa. Deus ele não precisa provar sua deidade para ninguém. O próprio texto diz: não tenta o Senhor teu Deus. Né? Satanás está tentando Jesus aqui. Um texto dizendo o seguinte: olha, lança-te daqui, por quê? Porque a Bíblia diz, as Escrituras dizem o seguinte: olha, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Ele vai te guardar seguro. Preste atenção numa coisa, Satanás ele pega um texto totalmente fora do contexto e traz aqui para essa situação para ver se Jesus Cristo ia cair naquela ladainha dele. E preste atenção numa coisa, Satanás ele é muito, 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 muito inteligente. Muito inteligente, ele é astuto. A própria palavra de Deus fala isso. E ele vai usar a Bíblia, gente, para enganar você, para enganar a mim. Não é? Ele vai enganar, ele vai tentar enganar. A Bíblia fala que ele, se fosse, ele enganaria até aqueles escolhidos. Não é? Tamanha é a lábia de Satanás, tamanha é o poder de persuasão de Satanás. Ele usa exatamente a Bíblia contra você. Ele usa a palavra de Deus para te desviar do seu caminho, te desviar do seu objetivo. O objetivo de Jesus aqui era um. Ele queria que Jesus fosse desviado desse propósito aqui, desse ministério. Era esse o objetivo dele. Então ele vai usar a palavra contra Jesus. Porque se ele usasse qualquer outra coisa, não teria menor efeito em relação a Jesus. Mas ele pensa: eu vou usar a palavra para ver se ele sai desse foco, se ele sai desse objetivo aqui. Não é? Porque a palavra era a única coisa, era a única fonte que Jesus poderia vir fazer Jesus desistir do seu propósito. Só que Jesus conhecia e conhece a palavra. Né? Jesus Cristo é a própria palavra. Como poderia Satanás conseguir dissuadir Jesus? Então fique com essa palavra no seu coração nessa manhã, sei lá, nessa tarde, nessa noite, nesse dia para você. Preste atenção, Satanás ele vai usar de tudo para te desviar do seu foco. Né? Vai usar de tudo, vai usar inclusive a própria palavra para te tirar do foco.
te tirar do objetivo. Então fica ligado nisso. Não perca a visão, não perca a direção. Em nome de Jesus, fica essa palavra. Deus abençoe o seu dia.